Olá, olá, olá. Vamos aqui adicionar. Olá, tudo bem? Bru, como que entra aqui? Vem cá. Já entrou? Já. Agora você tem que convidar o Ed. Cadê? Onde que ele tá? Acho que é aqui, né? Pesquisa, faço uma O transmissão. Ed ainda não tá online. Tá, mas onde que eu pesquiso aqui? Convidar para participar. Isso. Edmar. PC. Ixi. Eu acho que ele tem que entrar, não tem? Ele falou que já entrou. Oi! Oi, Tati. Oi, Dani. Oi, amor. Eu só vou adicionar o Ed aqui pra gente entrar. Minha primeira live, tá? Tô aprendendo. Convidar para participar. Ó, tá, vou entrar aqui. Espera um pouquinho, hein, meus amores. Ele tá lá, ele tá tentando entrar, gente. Muito engraçado. Peraí, ele tem que entrar pra eu chamar ele. Ah, ele entrou, ó. Então vamos lá. Convidar para participar. Edmar, psicanalista. Olá, Oi, Gra. tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia? Então, tá Vamos bom. assistir ao vivo e a Vamos. Tá tudo bem aí? tudo ótimo. Então, tá bom. Primeiro. Ah, depois que pode deixar. Legal. Primeiro, Edmar, gostaria muito de você ter aceito o convite para a gente bater esse papo, que é tão importante hoje, né, nos tempos de pandemia, principalmente. Primeiro, eu gostaria de me apresentar um pouquinho e depois eu passo para você começar o nosso bate-papo. Tá bom, Gra. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Liz, eu tenho 24 anos de experiência, né, em marketing e venda, em pequenas, médias e grandes empresas, e eu me especializei em marketing e venda entre dentistas para consultórios odontológicos ou particular e clínicas populares. E há um tempo, então, a gente decidiu falar mais como colocar, como ajudar nesse momento para o aumento do tratamento. Então, como o marketing pode auxiliar e pode ajudar a aumentar o faturamento. E hoje a gente traz esse tema importante e para mostrar para os dentistas quais são os caminhos que eles podem adotar quando ele recebe um paciente, né, com odontologia, e como ele pode atrair, pode captar, teoricamente, difíceis no primeiro momento, como é que ele pode captar esses pacientes e como recebê-los nos consultórios, né? Então, Ed, esse é o tema de hoje. Eu gostaria que você se apresentasse também, por favor, para a gente começar o nosso bate-papo. Legal, Gra. Eu que agradeço pelo convite. Esse trabalho que você está fazendo é de extrema importância, então queria te parabenizar por isso, porque muitas vezes os dentistas ou os médicos da saúde pública não estão atentos a esse detalhe, né? Que é um detalhe muito importante. As pessoas com fobias, as pessoas com medo.
Eu não vou querer abrir tanto aqui, porque a gente vai falar mais de fobia, né? De odontofobia. Mas é muito legal esse trabalho. Eu acho que é um trabalho que você tem que desenvolver, continuar desenvolvendo ainda, porque agora na pandemia a gente viu o medo dos nossos pacientes querendo ir no dentista, precisando ir e não conseguia, né? De novo, né? A gente pode abrir essa live em inúmeros temas, mas vamos tentar focar na odontofobia, né? No medo do dentista, que por si só já vai ajudar milhares de pessoas, né? Milhares. A gente andou vendo os números aí. Gente, define pra gente, então, Ed, por favor, o que é odontofobia? E como o paciente deve ser tratado, por exemplo, deve ser tratado pelo dentista, e como também o paciente pode identificar tendo essa, né? Porque não é só ansiedade, a gente está falando de um medo, a gente está falando de pavor, a gente está falando de uma doença séria. Então, como o dentista pode receber esse paciente e como o paciente pode se identificar? O dentista tem que estar atento. A odontofobia é uma condição médica séria, né? Ela passou a ansiedade, né? A ansiedade, a pessoa sente ali o medo, tal, mas consegue lidar. A odontofobia não, ela aterroriza, ela é um pânico grave. Então o paciente sente medo do dentista mesmo, né? Ela entra no processo de pânico, de terror, e ela não consegue ir na direção da solução do problema. Então o dentista tem que fazer uma série de procedimentos com cuidado, que a gente vai falar um pouco na live, mas principalmente identificar na anamnésia, no bate-papo com o paciente, se ele tem a odontofobia, né? Se ele tem, por exemplo, a noite anterior o cara não dorme, né, de medo da consulta, ele vai ficando nervoso na sala de espera, tipo, com tremedeira, com vontade de ir embora. Começa a afetar a saúde física da pessoa, então a mão começa a suar, ele começa a tremer, ele tem dificuldade de falar, a boca seca. Todos esses são sintomas que o dentista tem que estar atento para ajudar essa pessoa. E um bate-papo simples, ele consegue identificar que aquele paciente está com essa doença? Por exemplo, às vezes o paciente assim, doutor, vai doer, vai acontecer alguma coisa, mas pode ser um sinal de que ele, de fato, tem pavor. Né? Por si só, essa palavra, vai doer, tô com medo, já é um sinal que o dentista tem que ficar atento, né? Já é um sinal que ele tem que ficar atento. E ele vai pegar outros sinais, né? A tremedeira nas pernas, a boca seca, né? Ele começa a olhar para os lados insistentemente, dá a intenção de que vai embora do consultório, pode ficar exaltado com o dentista. Então, o dentista tem que estar atento. Não é um paciente normal, não é. A gente pode dar o nome de um paciente especial. O dentista tem que ter um olhar empático, um olhar compassivo com esse paciente. E a gente teve uma pergunta aqui da Tati. Como o dentista identifica a odontofobia do paciente? Crianças possuem esse diagnóstico também? A odontofobia, ela vai se formando com o tempo, né? Ela vai se formando. Então, casos na família que a mãe ou o pai sofreu muito, né? A pessoa vai criando uma crença contra o dentista, Tati. Ela vai criando uma crença. Então, ele foi num dentista e o procedimento foi errado. Ele já vai criar uma crença ruim. Aí ele passa isso para o filho e passa isso para a família. Então, a odontofobia vai crescendo, né? Às vezes, é um exemplo, pode ser uma fobia de infância, mas ela vai crescendo na pessoa, né? As crianças é mais difícil, né? A não ser que tenham pais e mães que coloquem muito medo, né? Mas a criança sente um medo normal. Mas se ela for num dentista, talvez a Gra pode falar um pouco sobre isso, né, Gra? De um nicho, um dentista que atende odontopediatria, né? Vai ter um tratamento todo especial, Tati, com essa criança. Ela não vai ter odontofobia, mas ela tem os medos naturais de uma criança.
Não sei, Graça, se você quer complementar Eu com, quero, com esse nicho. na verdade, Tati, para complementar o ponto eu não sei se tá tendo eco. Tá dando eco para você? Que eu tô tentando. Deixa eu ver. Peraí, gente. Vamos lá. Eu vou colocar o fone para ver melhora. Se ajeita aí, Gra. Vamos lá. Melhorou? Vamos lá. Legal. Então, o que eu acho importante comentar aqui com vocês é de Melhorou a um... voz. Melhorou a voz? Ah, legal. Então, obrigada. Eu vou até para exemplificar, Tati, eu vou dar um exemplo do que aconteceu. É real esse caso, tá? É real e eu acho que é importante para todos terem, inclusive para a gente pensar no marketing mesmo, né? Através desse caso a gente pode pensar no marketing de como os dentistas podem conduzir. Eu conheço uma pessoa de 65 anos. Aos 8 anos de idade, ele teve uma infecção no dente, ele sentia muita dor, muita dor. E aí o pai, muito simples, não tinha estudo inclusive, ele foi até o pai e falou: pai, eu tô com muita dor de dente e eu preciso cuidar dessa dor de dente. O pai falou: claro, e levou para um dentista que ele conhecia. Esse fato é real, tá? Acho que é importante ressaltar isso. Ele hoje está com 65 anos, isso foi quando ele tinha 8 anos de idade, ou seja, a tecnologia não era desenvolvida, a odontologia ainda, né, em passos aí para a tecnologia ser avançada. Hoje ela está muito avançada, mas antes não. E a dentista fez e colocou a primeira anestesia, a primeira ampola de anestesia, não pegou. A segunda também não pegou. A terceira, a quarta, a quinta também não pegou. A dentista, acreditando que ele estava assustado, né? Ou ele estava sentindo algum tipo de medo em relação à consulta, foi até o pai e falou: pai, eu acho que ele está, na verdade, assustado. Mas é impossível 5 anestesias não terem pego, né? Eu acho que ele só está assustado. Posso tirar o dente? O pai falou: pode. E aí quando ele falou que ele sentiu muita dor, ele falou: eu não sei como eu não desmaiei, mas a partir daquele dia ele nunca mais foi no dentista, né? Ele só foi voltar ao dentista depois de 45 anos desse fato. Ou seja, quando ele voltou para o dentista, imagine como é que estava, né? Assim, toda a situação, toda a saúde bucal desse homem. E aí ele falou para mim: Gra, eu fui para uma clínica e nessa clínica ele até comentou, eu deixei um Cobalt, né? Ele deixou um carro na clínica porque ele tinha muita coisa para fazer. Ele tinha implantes para fazer, profilaxia, ele tinha, enfim, N situações para cuidar da saúde bucal dele, né? E eu tô contando tudo isso para chegar no ponto importante de como receber esse paciente, né? Na verdade, foi uma indicação, essa clínica foi uma indicação, mas a gente tem outras formas também de como divulgar uma clínica que atende exclusivamente pessoas com fobia de dentista. Essa clínica, quando ele chegou nessa clínica, que foi uma indicação, ele foi apresentado a todos os especialistas da área, né? Porque era como se fosse um day dentista, né? Ele teve que ficar o dia todo. E é muito interessante o cuidado, né? E Ed, você pode explicar melhor, mas a pessoa que tem fobia precisa de cuidado, precisa de atenção. Ela precisa entender que aquilo de fato vai ser bom para ela, que não vai ser assustador, né? Não vai ser pavoroso, digamos assim. E essa clínica cuidou exatamente desta forma. Ele foi apresentado ao dono da clínica. Essa clínica também indicou um psicólogo, que inclusive tinha dentro dessa clínica, conversou com ele, que indicou florais de Bach. Essa clínica indicou florais de Bach, tá? O psicólogo que estava dentro dessa clínica. Depois ele falou com a pessoa que ele ia fazer o implante.
Depois ele falou com o especialista que ia fazer a profilaxia. Depois ele falou com o especialista que ia fazer a restauração nele. Ou seja, toda a reabilitação oral, ele passou e conversou com todos eles. Ele teve o café da manhã na clínica, ele teve o almoço na clínica, ele teve até o jantar na clínica. A música ambiente, né? Ele teve o questionário de anamnésia, onde ali ele explicava o motivo. Ele não saiu gritando ou falando para todo mundo ou para a própria secretária na recepção que ele tinha. Na realidade, essa pesquisa foi minuciosa e todos os especialistas atentos ao problema e a questão da fobia desse paciente, né? Que inclusive eu conheço. Então, assim, ele disse, Grazi, o tratamento foi excepcional. E aí eu saí de lá muito feliz. Tudo bem que eu deixei um Cobalt, mas eu saí muito feliz. Eu senti esse carinho, eu senti essa reciprocidade, né? E aí ele voltou depois de 20 dias, porque o psicólogo indicou os florais de Bach. Então ele teve que voltar depois, porque ele fez toda a radiografia, fez tudo o que precisava fazer. Quando ele voltou, ele já conhecia todo mundo, já se sentia em casa. Então, quer dizer, ele se sentiu acolhido pela clínica, né, Edmar? Eu acho que talvez essa atenção que os dentistas precisam ter quando ele identifica, Gra, mas a minha clínica é pequena, como é que eu vou contratar um psicólogo? Como é que eu vou deixar o dia para aquele paciente? Eu estou falando de um caso extremo, mas a gente pode pegar exemplos, né, esse cuidado, esse carinho e aplicar no dia a dia de uma clínica menor, né? Eu não sei se você essa questão da anamnésia, né, esse questionário, isso tudo é de suma importância para que esses pacientes consigam se sentir bem, inclusive, e o dentista, ao conversar, também ter essa empatia, se colocar no lugar do paciente, né? Que é o principal. Você falou aí, né, Gra? É muito legal, eu fico extremamente apaixonado por esse trabalho seu, porque está divulgando. Eu trato com pessoas com fobia todos os dias e sei a angústia que essas pessoas passam, né? Porque o dente está doendo, e está doendo muito, né? E o cara fica lá entre doer um dente e ir no dentista, ele fica com a dor de dente, tamanha é a fobia da pessoa. Então, esse trabalho de uma conscientização dos dentistas, né, Gra? É fantástico. Porque não, você falou de um extremo, né? De uma clínica. Mas ele pode fazer coisas menores. Como essa pergunta da anamnésia, se a pessoa tem medo ou não, se ela tem alguma fobia ou não. Né? Um olhar empático para essa pessoa, desde o dentista até a recepção. Mas vamos andar mais um pouco, né, Gra? Para um fóbico, algumas atitudes de um dentista, e não precisa ser uma mega clínica. Uma parede pintada de uma cor diferente da do hospital. Né? Uma televisão passando coisas agradáveis e não ligado lá nos jornais de morte. De morte, cara. Isso é fantástico. Um isolamento entre a sala do dentista e a sala de recepção. Para não ouvir o barulhinho da maquininha, do motorzinho. O fóbico, se ele escutar isso no elevador, ele passa reto, ele não entra com aquele barulho. Então, no isolamento, não existe sala de espera. A sala de espera é do SUS, que o cara fica 8 horas lá. A recepção de um dentista tem que ter um mínimo de conforto. Então, cadeiras confortáveis, uma sala com uma cor diferente do hospital, recepcionistas preparadas para atender um fóbico. Né? A gente pode falar de N exemplos. A fobia agora na pandemia, né, Gra? A pessoa tinha que dar identidade. O fóbico não vai dar identidade para a recepcionista. Não vai. Então a recepcionista tem que estar preparada. Cara, essa pessoa é especial. Deixa eu só anotar. Deixa eu marcar um horário diferente para eles. O cliente, o paciente especial, ele tem que ter um horário diferente.
dos normais. E geralmente é pela manhã, Ed? Você sugere pela manhã? Porque no final do dia o dentista já está cansado, ele já não tem tanta paciência mais, né? Muito E legal esse essa paciente pergunta. precisa de muita paciência, né? Uhum. Os dentistas têm que aprender que os pacientes especiais têm que ser tratados de manhã, porque é um paciente difícil de lidar, né? O dentista fala, ele é chato. Ele não é chato, ele é um ser humano que está precisando de ajuda. É Então, o verdade. dentista tem que atender de manhã, quando ele está com paz, quando ele está com a cabeça fresca. O paciente especial, ele vai levar mais tempo, porque ele precisa de um cuidado a ser recebido, ele precisa, talvez, higienizar a mesa, os instrumentos têm que estar separados, não pode estar à mostra. Eles não podem nem ver os instrumentos, né? A gente está falando de um nível de que eles passam mal mesmo, né? A ponto de perder é fobia, né? É triste. É como se a gente pudesse comparar, é como se você tivesse medo de andar de avião, Sim. né? Se a gente for fazer a analogia, esse medo de andar de avião, de que não querer entrar, de suar frio, é a mesma coisa porque é uma doença, né? De novo, é uma doença. E assim, me fala um pouquinho, Ed, da diferença de ansiedade e de fobia. É diferente, né? A ansiedade é uma coisa e a fobia é outra, né? Só para deixar um pouco mais claro aqui. A ansiedade está alguns passos atrás da fobia, né? Então, o ansioso, ele consegue lidar, ele tem um nervoso, mas ele lida com isso, ele consegue ir no dentista, ele consegue suportar a dor inicial. O fóbico não, ele não vai, ele convive com a dor, como você deu o exemplo, a pessoa ficou 40 anos sem ir no dentista, né? Ela não vai, é aterrorizante, ela tem medo de verdade. E é importante falar para os nossos amigos dentistas que estão assistindo a sua live, que aquele medo pro fóbico é real. Aquele medo é real. Então, a gente tem que ter compaixão por aquilo, a gente tem que ser empático com aquela dor. Se colocar no lugar, né, do paciente. Não Se tem... colocar. E nesse... Talvez... O Beto está fazendo uma pergunta que é, de essa síndrome tem cura? Ou tem como amenizar somente? Beto, tem cura sim, né? É terapia. Né? Terapia. Tentar descobrir da onde vem essa síndrome, né? Provavelmente essa fobia, como eu falei, ela vem do pai ou da mãe, né? Mas ela pode vir do atendimento mal feito. Isso aí, se a gente fizer todos esses passos que a gente está falando, né? Depois a gente pode repassar para vocês, uma sala de espera preparado, um profissional preparado, uma recepção preparado, né? Como a Gra falou, o dentista não precisa ter um psicólogo dentro, mas ele pode indicar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, né? Até, às vezes, um psiquiatra, para ele tomar dependendo do remédios, grau. Dependendo do grau. Agora, Beto, o contrário é verdadeiro. Se ele não cuidar da síndrome, vai piorar. Vai piorar, Gra. Isso tem que ser falado para os dentistas, tá? O dentista é um canal de cura o fóbico. Porque o fóbico, ele não vai no terapeuta, né? Ele tá com medo, ele não sabe como lidar com isso. E o dentista às vezes ele não quer nem enfrentar esse medo, né, Ed? Às vezes ele tem medo ele não sabe, Gra. É porque é um processo inconsciente, né? Ele não sabe que ele tem medo. Ele convive com aquele temor, mas ele não sabe de onde vem, né? Por que ele tem medo? Ele só foge. E isso vai acabar com a vida dele, porque isso que você falou, ele não vai no dentista, o que vai acontecer, Gra? Ele vai ter problema nos dentes. Isso pode gerar doenças físicas nele. Pode gerar um problema de coração, pode gerar uma pneumonia, pode gerar doenças bacterianas, porque ele não se cuida. E olha onde vai parar o Beto aí e você, Gra. Ele vai perder a autoestima, porque ele vai perder os dentes, ele vai ficar com vergonha. E aí é um passo para uma depressão profunda. Porque ele já não se autocuida, ele vai se sentir uma pessoa menos do que as demais, vai ter essa vergonha de aparecer, de falar. E como é que uma pessoa
não entra em depressão se ela não se comunica, se ela não se gosta, se ela não quer ver o mundo, enfim. Aí a gente entra nessa roda aí, bem complicada, né? Aí é triste, Gra, porque a pessoa não sai mais. Aí ela não vai no terapeuta por vergonha, ela não vai no dentista por vergonha, ela não vai mais visitar os parentes por vergonha. Aí entra numa depressão profunda, não sai mais, um processo de pânico, que pode sim levar ao suicídio. Né? Às vezes, o profissional dentista pode nos ajudar com isso. Fantástico. Pode salvar uma vida, né? Se ele... porque é autoestima, é o que você falou, né? Se a pessoa se cuida, se o dentista identifica isso, se ele consegue, se ele tem esse cuidado, e eu acho que uma palavra importante para vocês dentistas é gestão, não é nenhuma palavra, mas é um tema mesmo, é gestão de pacientes. Como é que você, dentista, primeiro, identificado, como é que você gere esses pacientes? Porque aí a gente não está falando só de odontofobia, né? Da fobia ao dentista. A gente está falando, por exemplo, de como é que você recebe um paciente que tem Parkinson, por exemplo. Como é que você recebe um paciente que tem algum tipo de síndrome, o autismo? Como é que... Tudo bem que você pode nichar os atendimentos, você pode também não atender. Né? Porque você pode recusar atendimento. Aqui a gente não está falando que o dentista é obrigado a, né? Mas se ele for atender, ele tem que ter essa gestão de pacientes, né? De entender qual é o melhor horário para poder fazer esse atendimento, como a secretária está treinada para receber esse tipo de... Porque tem pessoas que têm toque também, né? Tem pessoas que não entregam o RG para a secretária, para poder confirmar se é o paciente ou não. Então entra num nível que se esse treinamento ele não for muito bem executado pela secretária, o paciente pode sair pior do que ele entrou. Olha que sério, né? Verdade. Então, e eu tô dizendo tudo isso porque eu acho que o marketing e a venda em si, ela começa de dentro para fora. Se o consultório ele não está preparado, e ele pode ser pequeno, ele pode ser médio ou ele pode ser grande. Se o consultório não está preparado para atender esse tipo de pessoa, ele está fadado ao fracasso, né? Porque a gente está falando que de 7 bilhões e 700 pessoas no mundo, 10% tem fobia. A gente está falando de 770 milhões de pessoas no mundo que têm fobia. No Brasil, a gente tem aproximadamente 40 milhões, de 200 milhões... A gente tem mais ou menos de 30 a 40 milhões de pessoas com algum índice de fobia. É muita gente. Então, o dentista, você dentista pode optar por não atender. Mas você vai, sim, tá perdendo uma parcela muito grande de atendimento se você não se especializar. E não precisa de muita coisa, né, Ed? Não precisa de muita coisa para você poder receber e atender esses pacientes, né? Basta ouvir. Basta ter a sensibilidade, ter a empatia, de poder, sim, identificar e dar o caminho para o paciente, né? Inclusive indicar um psicólogo, uma terapia, enfim. Perfeito. Vamos ver. A Tati fez uma pergunta aqui. Qual a incidência dessa síndrome em comparação com as outras existentes com a síndrome do pânico, por exemplo? Qual a incidência desta síndrome em comparação com as outras... Responde, Ed. Essa é para você. Tati, a fobia, de um modo geral, e eu acho que todos vão cair na mão do dentista, né? Todas as fobias, né? Seja o medo que for, elas vão cair. Especificamente, a odontofobia, a gente está falando em 10% da população brasileira. É um número alto, tá? Não existem números muito precisos sobre isso. Eu acho que nem o pessoal aí de odontologia levantou esse número, né? Os números de fobias em geral passam de 16% no Brasil. Né? Mas são números assim que não tem um levantamento muito efetivo, muito sério. São números feitos por amostragem. Tá? É isso que eu posso te falar. E Ed, me corrija se eu estiver errada. A pessoa que tem síndrome do pânico,
geralmente ela tem uma fobia séria e isso pode desencadear para o dentista também, né? Se ela tem síndrome do pânico, ela pode ter pânico de ir ao dentista Sim. nessa situação, né? Ô, Graça, a gente estiver falando de pânico, de ansiedade, de fobias em geral, todas vão cair na mão do dentista, né? Sim. Todas vão cair na mão do dentista. Então, esse é o cuidado. Eu acho que a gente nunca fez um trabalho tão sério de consultório. Vamos, de novo, cair na mão dos dentistas, né? Do funil. Mas o dentista tem que conhecer um pouco de como lidar com as fobias. Porque aí eu vou mais longe. E se um paciente tiver uma síndrome do pânico na cadeira do dentista? O que ele faz? E não é anormal acontecer o paciente fazer xixi, vomitar. O medo é tanto que ele faz xixi nas calças. Como que o dentista lida com isso? Com essa descrição, com essa compaixão pela dor do outro? Isso é muito sério. Porque se o dentista fizer um ato errado, né, um trejeito, uma palavra, uma cara feia, ele só pode agravar mais a situação do paciente. Qualquer ato, né? Eu posso dar N exemplos aqui, de pacientes que não saem de casa por atendimentos mal feitos, aí não só dentistas. Ô, Tati, eu não sei se eu consegui te responder a sua pergunta, mas eu não tenho esse número exato, tá? Eu tenho um número aí de 16% do total de fobias. Que é um número já muito, muito alto, né? Muito é um alto. número alto. E, já que você entrou nesse medo dos dentistas, né? Eu tenho alguns números que você me pediu, né? Do que pode acontecer. E também é um número dado pela associação, né? Que fizeram uma pesquisa, de novo, Tati, uma amostragem, que por que as pessoas não vão aos dentistas. E o que apareceu foi dor. As pessoas têm dores, né? Dor do motorzinho, dor da agulha, é dor. Que dor? É dor. Olha que Tem louco. medo de sentir dor, mesmo sabendo que existe anestesia, que a tecnologia é outra, totalmente diferente do que era, mas ela ainda tem medo de sentir dor, né? E aí a gente vai mais um pouco, né? Foram analisar essas pessoas. Normalmente são as pessoas com mais de 24 anos. Que é a geração que passou, que doeu no passado. Porque hoje a ortodontia cresceu muito, né? Os procedimentos, os métodos evoluíram muito, e as crianças sentem menos dor. Então, já respondendo a pergunta da Magali, que ela perguntou, é comum crianças ter fobia? Magali, se for num bom profissional, tiver todo esse acolhimento, não. Tá? Essa fobia vai ser passada de pai e mãe para o filho, ou um procedimento mal feito. Mas ter uma fobia, uma criança, não. Ela pode ter uma mania. Os coleguinhas da escola que falam, porque o dentista é ruim, aquelas historinhas. Mas uma fobia, ela ainda não foi instalada numa criança. Então a fobia, ela vem no decorrer das experiências da vida dela, né? Sim, ela vem no decorrer Pode ser genético, Pode, mas 1 ou 2%, muito pouco. Bem A pouquinho. fobia vai ser instalada nas pessoas, né? E como terapia ainda é um mito no Brasil, né? Terapia é falado que é para louco, as pessoas não vão cuidar das suas fobias. Elas cuidam do físico, elas cuidam da saúde, mas elas não cuidam do emocional. E o emocional vai levar ela para a dor física. E assim, a fobia... Vamos só responder a questão do Beto aqui. A fobia é uma doença normalmente tratada por psicólogo ou psiquiatra, ou ambos. Existe um profissional mais indicado, Ed? A fobia tem que ser tratada por um profissional psicólogo, um psicanalista ou um terapeuta. Todos estão aptos a tratar da doença, né? O psiquiatra, o Beto, vai entrar quando já é uma fobia instalada num grau muito elevado, que precisa tomar um remédio para entrar em homeostase, para dar uma equilibrada nesse medo. Então, o psiquiatra é o único profissional que pode passar remédio. Os fármacos estão muito adiantados.
vai ter uma estabilização no processo fóbico e aí ele vai para o psicólogo ou psicanalista para tratar da onde vem essa fobia, né? Tá? O caminho é esse. Às vezes, uma fobia mediana não precisa de um psiquiatra, tá? Mas se tiver uma fobia instalada já muito avançada, o psiquiatra precisa entrar. E voltando ao papel do dentista, né, Ed? Ele tá muito próximo, né? Ele entra na intimidade do paciente, né? Ele entra, eu posso dizer que ele entra na vida, né? Quando você abre a boca, né, de um paciente, você entra na vida dele. E assim, você precisa criar esse laço com um paciente como esse, para que ele tenha a tranquilidade de poder te oferecer isso, né? É tão sério, é tão profundo, porque ele tem medo, ele tem insegurança, ele tem vergonha também de abrir a boca para uma pessoa que ele não conhece, né? A gente está falando de um profissional, mas é tão íntimo, né? A boca, ela é muito íntima de uma pessoa. Acho que do corpo humano né? Que é o mais íntimo de um paciente. E aí, o trato do dentista, essa sensibilidade, a amnésia que ele tem que fazer no início para poder, de fato, ter essas questões resolvidas antes dele entrar na sala, né? Eu acho que essa sensibilidade, esse carinho e esse cuidado precisa ter desde o início, né, Ed? Gra, também, de novo, né? A gente está entrando em temas muito peculiares, né? Que a maioria dos dentistas não sabe disso. Você falou da boca, né? A gente chama, eu tinha preparado isso, é um nível de constrangimento da pessoa, né? Do fóbico, né? A gente não sabe se aquela pessoa foi abusada na infância. Então, o dentista fica muito próximo da pessoa. A pessoa fica em total impotência ali naquela cadeira, né? Então, esse é o primeiro passo, o constrangimento. O dentista precisa criar esse relacionamento com o paciente. Sim, sim. Um local seguro, né? Ter uma empatia. A boca, de verdade, é uma parte íntima da pessoa. E o dentista fica muito próximo. Então, a pessoa tem vergonha, pode ter sido abusada. O dentista não sabe disso. Então, é verdade. o trejeito, a maneira de falar, o vocabulário do dentista, né? Uma palavra mal colocada pode mexer com os medos do paciente. E ele vai embora e não volta. Que sério, né? E aí, às vezes, o dentista, também é uma parte sua, não sabe por que não está faturando. Não vou entrar muito nessa parte, que essa parte não é minha, mas o constrangimento. E uma dica também, Gra, o fóbico, ele tem um sentimento de desamparo e perda de controle. Né? Aí eu vou linkar com o avião. Quando a gente está num avião, a gente não tem controle. Por isso que um fóbico surta num avião. Ele entra em pânico. Porque ele não tem controle. Na cadeira do dentista é a mesma coisa. Ele não tem controle nenhum do que está acontecendo. Por isso que ele pode entrar num processo. Ele pode levantar e sair correndo. Eu já vi casos assim. Pode chorar, né? Ele pode chorar. Xingar. Ele começa a falar, ele começa a xingar o dentista e não sabe por quê. Então, verdade. Tudo isso é o cuidado que o dentista precisa ter. Né? Importantíssimo. Importantíssimo isso, Gra. E aí, entrando mais nessa questão do faturamento, já que você jogou aqui para poder falar, que eu acho que é importante, né? Já que a gente tem um índice tão alto, um índice tão grande em relação a essas doenças, a essa fobia, né? Já que a gente tem esse índice alto, por que não trabalhar e por que não se aproveitar disso para poder faturar mais, né? Não tem nada de ruim. Porque se você se especializa, se você prepara, se você tem a gestão de pessoas, a gestão desses pacientes, secretária treinada, uma sala de espera toda confortável e desenhada para o atendimento desse tipo de paciente, por que não receber e faturar em cima desse público, né? Eu acho que
muito importante esse momento onde os dentistas precisam sim colocar para fora em marketing, né? Onde divulgar? Em qualquer plataforma, né? Seja no Instagram, Facebook, Google Ads, onde ele quiser divulgar, seja numa folheteria, ele pode sim. Ah, Gra, mas como é que ele faz isso em relação à marca? Como é que ele acessa o paciente com fobia? Olha que difícil, né? Como é que ele acessa? Como é que ele traz? Como é que ele capta esse paciente com fobia se ele já não quer ir, né? Então, na verdade, o marketing ele tem que ser de dentro para fora. Ele tem que ser construído. E tentar, de alguma maneira, colocar esse diferencial para o mercado. Se ele tem um diferencial, se ele trabalhou, se ele faz a gestão desses pacientes, por que não colocar isso para fora? Né? E aí é só encontrar uma ferramenta, um jeito, um desenho, para de fato colocar isso no papel e transformar em faturamento. Por que não? Em vendas, né? Esse paciente precisa de você. Né, dentista, ele precisa de um dentista. Então ele vai, sim, ele vai aonde ele está entendendo que ele vai se sentir confortável, que ele vai se sentir prestado atenção, né? Prestar atenção nele, ser ouvido e ter esse cuidado e ter esse carinho. Então eu sinto que o marketing ele vem muito de dentro para fora e as vendas, obviamente, por consequência dessa comunicação. Legal. O Beto está aqui. Vamos lá. Como a fobia é uma situação recorrente nos consultórios, como o dentista poderia estar mais preparado para esse tipo de situação? Eita, Beto, é isso aí, cara. Talvez frequentar um terapeuta. Talvez fazer É verdade. terapia, Beto. Porque no final do dia ele já está arrebentado, né? Imagina. Não existe nenhum curso, né, Gra, com relação a isso, Beto? Não. Uma formação tal. Você... E talvez, Gra, é até um nicho para você aí, ó, desenvolver algum livro, Sim. algum e-book que ajude os dentistas, Beto. Não existe, verdade. eu não conheço. Esse convite da Gra me alegrou muito, porque agora na pandemia, Beto, eu tive pacientes com dor de dente que não queriam ir no dentista. Por causa do medo do coronavírus, né? Por medo de tudo isso que estava acontecendo. Então, não existia e não existe um curso para dentista sobre isso. Talvez você frequentar um psicólogo, talvez você frequentar um psicanalista e uma mentoria sobre isso, Beto. O que a gente pode fazer para te ajudar com relação a isso? Tá? É muito sério, né? Porque a gente está falando de energia, né? Para quem acredita ou não, a gente está falando dessa troca, né? E qualquer contato é uma troca de energia, é uma troca de experiências. Então isso tudo consome não só o paciente, mas o dentista também, né? Sim. Então ele precisa se preparar para no final do dia ele estar bem, para no final do dia ele também conseguir de alguma forma superar tudo isso que ele ouviu, né? Porque ele ouve não só um paciente, ele ouve vários pacientes. E o paciente já chega com um certo tipo de dor. Não só os fóbicos, né? Mas o paciente ele já chega com uma certa dor. Então, o dentista ele vem, o dia dele é em cima de situações desagradáveis às vezes. Não é só uma profilaxia, né? Não é só uma limpeza. Às vezes é um implante, às vezes é um siso que está doendo muito, que ele tem que tirar, às vezes é uma cárie que ele não suporta, um canal. Enfim, então tem situações que os dentistas, e a gente sabe que os dentistas passam, que são muito complicadas e que no final do dia ele precisa ter esse suporte. Então a sua indicação é ter esse tipo de cuidado com ele mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, terapia, ou psicologia, ou psicanálise, ou a cura da parte emocional tinha que ser matéria de escola, né? É verdade. Se os nossos pais tivessem feito terapia, nós seríamos pessoas melhores, né? E os nossos filhos seriam melhores. A gente estaria entregando pessoas melhores para o mundo, né? É verdade, é verdade. A escola não prepara o emocional, o mental, né? Ela, infelizmente, não prepara tudo isso. Então, tem que vir aí da própria pessoa, de ouvir. O bom da tecnologia é que isso tudo está muito fácil de acessar agora, de entender que precisa.
né? E isso a tecnologia veio para ajudar também. Ô, Beto, eu não sei se eu respondi as suas duas perguntas. Depois você me dá um ok, ou se for alguma dúvida, você encaminha para cá, a gente responde no privado, mas só ver se eu conseguir responder as duas para você. Tá bom? Muito legal. A Lu aqui, todo mundo precisa de terapia. Excelente, Lu. Todo mundo, sem exceção. Todo mundo, sem exceção. Sem exceção. Inclusive os dentistas que poderiam ajudar mais o pessoal. Bom, é verdade, é verdade. A Dani, importante. Refletir sobre as desigualdades do nosso país. A psicologia, a odontologia ainda não são totalmente acessíveis. Precisamos olhar e cuidar. É verdade, porque os tratamentos odontológicos não são tão baratos, né, Dani? Então, é algo para se cuidar também. Então, a prevenção, excelente, Dani, o que você comentou agora, a prevenção para um fóbico é a melhor forma dele não sentir tanta dor quando ele for, depois de 40 anos, ele querer voltar. Primeiro que ele vai gastar um cobalt, né? Ele vai deixar um cobalt. E segundo que ele vai sentir uma certa mais ansiedade, porque vai ter muita coisa para ele fazer. Então, o que é legal também, como marketing, é o dentista bater muito na questão da prevenção. Porque quanto mais o fóbico se previne, menos ele vai sofrer, né? Lá na frente, ele vai estar bem cuidado, né, Ed? Eu acho que ele tem que redobrar. Acho que ele tem que redobrar essa atenção. O fóbico, quando não quer ir ao dentista, ele tem que passar mais fio dental, mais enxaguante bucal, ele mesmo se cuidar. É o contrário. É o contrário, o fóbico tem que se cuidar muito mais que o normal. Muito mais, muito mais, Muito mais do que uma pessoa que não tem nenhum tipo de fobia, porque para não chegar no estágio dele, de fato, gastar e sofrer mais. Então, acho que esse tema, Dani, é super legal. Obrigada, viu? Acho que a prevenção é a alma do negócio. Para ele não gastar e para ele também se sentir mais confortável quando ele precisar ir. É importante a gente dizer aqui, Gra, que eu entendo a pergunta da Dani, faz muito sentido, mas o que a gente traz aqui é uma coisa mais simples, né? É uma coisa mais simples. Então, a gente falou de pintar a parede de um estabelecimento de uma cor diferente. O dentista tem um jaleco de uma cor diferente para que o fóbico não lembre do médico. Esconder. Não ter cara de hospital, né? Não ter cara de hospital. Eu canso de ir em médico e dentista e tem um jornal de louco lá passando morte, falando da pandemia. Outro dia, uma paciente minha foi num psiquiatra que o consultório era num corredor e ficava um paciente olhando para o outro. Ela falou assim, mas parecia um louco querendo matar o outro. Ah, não. Aí ela não saiu dá. do consultório correndo, cara. Aí não se ajuda, né? Então, eu acho que não está preparado. E assim, são pequenas atitudes, né? Por exemplo, aquele umidificador com cheirinho, que é bom tanto para o dentista se acalmar, como para o próprio paciente, né? São pequenas atitudes, pequenos movimentos que o ambiente fica mais agradável e a pessoa se sente um pouco mais confortável, né, no ambiente. Então a gente está falando de esconder os instrumentos. Qual o custo disso para o dentista? De esconder, né? Na hora que ele entra na sala e não ter nenhum aparelhinho à mostra. Nenhum aparelhinho. Sabe, hoje tem canais no YouTube que são 11, 12 horas de música relaxante. Então, em vez de botar no Datena ou no outro lá, bota as musiquinhas. É tão simples, Gra. E não precisa ter uma grande diferença, já vai ajudar muita gente. É verdade. Né? Ô Ed, eu tô aqui com uma pergunta da Magali. Já existe indicação de terapias em alguns consultórios? Graça, você faz um trabalho com os dentistas, né? Eu acho que você tem mais informação que eu. Sim. Magali, na realidade, essa live ela veio justamente para orientar os dentistas também a conseguirem indicar essas terapias, né? Caso haja necessidade. Às vezes o próprio dentista consegue acalmar, consegue confortar, consegue dar essa indicação. Se ele sente que a fobia é muito agressiva, muito forte, ele pode sim indicar o acompanhante desta pessoa fóbica, né? Porque geralmente ele vai com um acompanhante. Ele pode indicar
e dizer que ele teria que passar por um terapeuta ou coisa do tipo. Então, assim, na realidade, ele pode comunicar que ele tem essas indicações, mas não é não é frequente, né? Não é frequente. O próprio dentista, dentro da sala dele, tenta resolver isso de uma maneira um pouco mais rápida e de uma forma que ele consiga atender. Mas se for muito agressivo, ele sim deve indicar. Aí depende de consultório para consultório, tá? Eu queria só chamar a atenção para o dentista, né, Gra? Que ele tem que estar um pouco mais atento. Se ele conseguir estiver um pouco mais atento, né, o tal orar e vigiar bíblico, então estar consciente, até não virar um robô dentro do consultório, poder ser empático com o paciente, né? Poder ter um pouco de compaixão para a pessoa que está lá e ser gentil. Só existe isso aquela, vai melhorar muito. Existe aquela técnica, né, de fala, mostra e faz, né? Isso. Eu acho que é uma técnica. Obrigada, Mag. Eu acho que assim, não sei se não sei se eu te respondi. Mas assim, existe aquela técnica, fala, mostra e faz. E acho que o dentista pode, não sei se você pode falar um pouco mais sobre isso, Ed, de poder, de fato, conversar, mostrar como que vai ser a execução do trabalho dele e fazer. Isso. Eu acho que essa sequência... O fóbico, né, Gra, ele precisa de controle. Ele precisa de segurança. Ele precisa se sentir confortável com o dentista. Se o dentista conseguir mostrar essa segurança para a pessoa com a fobia, e é por isso que a gente fala, né? Ele fala, ele mostra e ele faz. A pessoa, o fóbico ali, vai ganhando segurança. E vai vendo que não tem muito a ver com o que contaram para ele, o que a mamãe e o papai contou, ou um dentista do passado fez errado. E ele vai dando confiança. E assim a gente vai quebrando um pouco essa fobia. Porque na próxima ele vai ter mais coragem. E na próxima ele vai ter mais coragem. E na próxima ele vai ter mais coragem. São situações que precisa de um pouco mais de frequência para que isso sane, né? A exemplo desse senhor de 65 anos que depois ele voltou depois de 40 anos na clínica, fez tudo que fez, aí ele voltou ano a ano, porque ele gostou, ele se sentiu acolhido, se sentiu querido, né? E aí ele começou a prevenção depois dos 40 anos. Olha que situação, né? Sendo que a prevenção dele poderia ter sido lá atrás, mas tudo em função de uma experiência não agradável, né? De uma experiência bem complicada. E existe o estrago que isso faz, né? O dentista estrago. não tem muita noção disso, né? Do que o paciente passou, né? Do que você comentou, que pode ser uma situação desagradável, pode ser o ambiente que ele cresceu, pode ser uma situação financeira, pode ser o que for. Poderia ficar aqui contando histórias de consultório que eu tenho sobre especificamente dentista, que fala, cara, como isso aconteceu, né? E depois foram para doença física mesmo, de falta de higiene bucal e que foi para uma doença física. Impressionante. Ô, Gra, olha o nosso horário aí. Bom, isso que eu ia te dizer. A gente já está no finalzinho, Ed. Eu queria te agradecer demais. Gostaria de agradecer os participantes dessa live pelas perguntas. Foram ótimas, nos ajudaram bastante. Agradecer a sua participação, Ed. Obrigada por ter aceito o convite. E eu estou por aqui também. Quem precisar de ajuda e perguntas, enfim, estarei disponível aqui para a gente conversar. A Tati também fez aqui, ó. A pessoa que tem fobia ajudaria o fato dela ir ao consultório acompanhada do pai, mãe, esposa e marido? Sim. Alguém que ela confia. É um dos procedimentos que a gente faz, da Tati, com alguém da confiança. Gra? Oi, será que caiu? Voltou? Voltou. Ô, Gra, deixa eu te agradecer também, tá? Por isso, eu acho que é um trabalho maravilhoso. E você tem que fazer mais essas lives com os dentistas para acolher os nossos pacientes fóbicos, porque eles precisam de ajuda, eles precisam ser acolhidos. É verdade. Tá? Obrigada, Ed. Obrigada mesmo. Obrigado você. Foi ótimo. Muito feliz por você e pelo seu trabalho, viu? Obrigada mesmo. Um beijo, gente. Obrigada, Obrigado, Ed.
Um beijão, até mais. Tchau, Tchau. tchau. Deixa eu ver como é que salva aqui. Conseguiu? Não, como que salva, Tati? Você sabe? Peraí. Deixa eu ver. Aqui, não é? Compartilha uma foto, um vídeo, não. Será que esse? Não, acho que esse aqui, ó. Opa. Aqui nesses 3 pontinhos. Copiar link. Se estiver selecionado. Ai, não sei mesmo. Peraí. Ah, mandou uma pergunta. Mandou. Não sei. Será que se fechar ele vai pedir pra salvar? Vai nos 3 pontinhos. Aqui nos 3 pontinhos e eu vou. Tem assim, ó, desativar comentários, desativar solicitação para entrar ao vivo, desativar pergunta, copiar link. Será que é esse? É esse, Tati? Depois desse final eu corto. Acho que é copiar links. Compartilhar. Peraí, Não. é nos 3 pontinhos. Acho que ela vai me mandar ainda. Eu acho que se você sair, ele vai perguntar. A Tati não tem certeza. Ah, então fecha, Gra. Ah, acho que eu vou copiar o link. É, copia o link. Copiar link. Link copiado. Deixa eu mandar aqui. Que situação. Deixa eu mandar para você esse link aqui. Ah. Bru. Opa. Bru. Foi? Ah, não. Eu acho que eu não copiei. Aqui, ó. Chamando a seu vídeo ao vivo. Mandei? Aqui, ó. Você mandou o vídeo. Ah, não. Tá ao vivo só. Você mandou só o ao vivo. Fecha. Ah, não é possível. Compartilhar. Manda no WhatsApp, então. Mandei. É, não tem outra forma, né? Compartilhe uma foto ou um vídeo com seus espectadores. Isso aqui. Melhor você fechar, senão você vai perder a live. Será?